Olá, amigos do The Dealers. Num setor onde o grande desafio é a sucessão, a gente trouxe um episódio hoje para vocês entre avô, pai e neto, com 120 anos de história. Eu me emocionei e espero que vocês se emocionem também. No espírito do Natal, a gente traz aqui um episódio especialíssimo para vocês. Um Feliz Natal a todos. Boa noite, amigos do The Dealers. Mais um episódio inédito para você. Mas olha, se você estiver me ouvindo aqui no carro, se você estiver no celular, desliga tudo. Vai para casa, pega a maior tela que você tiver na tua casa, a maior televisão que tiver e liga lá, porque hoje vai ser um grande espetáculo. São muitos e muitos anos de história presentes aqui. Eu vou deixar os convidados se apresentarem rapidamente e tudo mais, porque eu não vou ficar aqui. Mas eu vou ler um trechinho de um livro, que é a comemoração de 120 anos do grupo. No ano de 1953, cinquentenário da fundação do nosso grupo, foi editado um livro de autoria do jornalista e escritor poeta Sebastião Porto, contando os primeiros 50 anos da nossa história. Os primeiros 50 anos em 1953, tá? O que fomos ontem, o que somos hoje. É o título da obra onde se conhece a vida de Antônio Dierdersching, nosso fundador, bem como alguns de seus colaboradores. Então, pessoal, eu estou aqui com 3 gerações de concessionários, vamos dizer assim, 3 gerações da mesma concessionária, né? E eu tenho uma honra muito grande de estar do lado aqui do Dr. Rui, em seguida do Dado e do Tiago, avô, pai e filho, que vieram honrar, abrilhantar o nosso The Dealers hoje, com histórias maravilhosas. Então, eu só tenho a agradecer, é uma honra, é uma coisa assim, histórica, né, para mim, para o The Dealers, para tudo, mas principalmente para mim, que eu estou me sentindo aqui nas nuvens, de ter vocês aqui. Doutor Rui, começando pelo senhor, conta um pouquinho da história, né? Como é que começou lá em Ribeirão, por favor. Bom, Caporal, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. A honra é nossa de estar aqui com você. A nossa empresa, no mês passado, comemorou 122 anos de fundação. Ela nasceu em Ribeirão Preto pela mão de Antônio Dierdersching. O seu Dierdersching era paulistano, nasceu em São Paulo e teve toda a sua educação feita na Alemanha, de onde voltou para o Brasil com um diploma de engenheiro agrônomo. Foi contratado para recuperar uma fazenda de um primo nas cercanias de Ribeirão Preto e nesse período em que ele ficou administrando a fazenda, ele entrou em contato com os coronéis da terra, os fazendeiros, e percebeu o potencial de Ribeirão Preto, que já começava a ser o maior centro produtor de café do Brasil. E do mundo, né? E do mundo, né? O seu Antônio Dierdersching, então, em 1903, ele comprou uma serraria e uma loja de ferragens. Chamava-se loja de ferragens aquela que vendia material importado. A indústria brasileira não existia. Não existia. Martelo, serrote, era tudo importado. O senhor Antônio Dierdersching era uma pessoa low profile, trabalhava bastante, que foi progredindo. Em 1910, um jovem do Vale do Paraíba, chamado Manuel Pena, foi para Ribeirão Preto para trabalhar com o senhor Antônio Dierdersching. Começou embaixo, foi crescendo, até se tornar o sócio e braço direito do seu Antônio Dierdersching. Em 1914, foi criada a primeira oficina para fundição de moendas de cana-de-açúcar e já começava a aparecer na nossa região. Havia também uma fábrica de parafusos, uma serralheria e uma oficina mecânica para produzir peças industriais de reposição. Em 1926, o grupo começou a vender automóveis
era representante da Chevrolet. E continuou, como trouxeram os primeiros automóveis, foi a primeira concessionária, trouxeram os automóveis para Ribeirão Preto, era preciso ter uma bomba de gasolina para poder abastecer os carros. E aí nasceu o primeiro posto de serviço da cidade, o posto de Ederiksen, que ficou famoso por muito tempo. Em 1964, em 1955, começo de 56, o Sr. Antônio de Ederiksen ficou muito doente. O Sr. Antônio de Ederiksen não tinha herdeiros. Ele viveu em união estável com uma senhora por 52 anos, nunca quis casar, e antes de morrer ele pegou a fortuna que ele tinha e dividiu entre a família e instituições de caridade de Ribeirão Preto. Então ele deixou para a Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto o edifício de Ederiksen, que foi o primeiro edifício alto, multiuso no interior do estado de São Paulo, o abrigo Ana de Ederiksen para tuberculoses e, em dinheiro, uma quantia que hoje representaria em torno de 3 milhões de dólares. Deixou para o abrigo de Cocais $1,5 milhão para o asilo Padre Euclides de Ribeirão Preto R$1 milhão e R$500 mil para várias entidades de classe. Antes de ele morrer, ele vendeu o controle da companhia para o Sr. Manuel Pena, que deu continuidade ao trabalho do Sr. Antônio de Ederiksen. Em 1964, a companhia de Ederiksen fez um acordo com a Volkswagen e tornou-se concessionária de veículos Volkswagen. Assumimos um compromisso, eu não estava ainda no grupo, obviamente, mas assumimos um compromisso de que em 1 ano seria feita uma empresa para ser a concessionária. Em 1965, surgiu então a Santa Emília, distribuidora de veículos e autopeças, Sociedade Anônima. O nome Santa Emília é uma homenagem à mãe do seu Manuel Pena, que se chamava Emília. O seu Pena deu seguimento ao trabalho do seu Ederiksen e nós, na época, em 1966, mais ou menos, eu comecei a trabalhar no grupo. Né? Por injunções familiares, e aí nós fomos crescendo. O senhor começou fazendo o quê no grupo? Oi? O senhor fazia o quê no grupo? Então, eu me formei em Direito pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Sou de uma família de advogados, fui para Ribeirão, trabalhei no escritório do meu pai, dava aulas de Direito na UNAERP e comecei a fazer uma assessoria jurídica para o grupo. Quando surgiu a necessidade de constituir a empresa, o senhor Manuel Pena me chamou e disse: olha, eu queria que você fizesse tal, eu queria que você subscrevesse 10% do capital da Santa Emília. Eu tinha casado com uma neta do senhor Manuel Pena, mas eu nunca pensei em trabalhar em empresa. O senhor Pena tinha um genro que o auxiliava, ele já tinha mais ou menos uns 75 anos tal, e de repente esse genro morreu. Aí o senhor Pena me chamou e disse: olha, você precisa me ajudar, eu estou sozinho lá. Aí eu comecei a ir, fiz curso na Getúlio Vargas, visitei empresas, fui me inteirando e cheguei num ponto em que ou eu ficava no escritório ou eu ficava na empresa. Como não tinha mais ninguém na empresa, no escritório tinha meu pai e tal, eu acabei optando pela empresa. E aí nós demos continuidade. Naquele tempo você não podia ter 2 marcas, só podia ter uma marca. Então ficamos concessionário Volkswagen por bastante tempo. Posteriormente a gente se tornou concessionário Toyota, concessionário Renault, e hoje nós temos 2 Volkswagen, 2 Toyotas, 3 Renaults, uma GAC, primeira marca chinesa do grupo, e 2 concessionárias Moto Honda. É um grupo aí, vamos dizer assim, relativamente pequeno, estamos com 10 lojas, mas a gente sempre teve assim, um trabalho muito interessante. Eu aprendi muito com o senhor Manuel Pena, né? E hoje, quando as pessoas dizem, mas qual é o segredo de a empresa viver 122 anos? Eu digo, olha... Essa é a minha próxima pergunta. Olha, é o seguinte, existem várias causas, né? Mas a gente gosta de citar 3. Em primeiro lugar,
Nós sempre fomos, somos e seremos uma empresa voltada para os nossos clientes. Quando eu comecei a trabalhar lá em 1966, as lojas nossas tinham uma tabelinha dizendo assim: o cliente é o nosso patrão, é ele quem paga o nosso salário no final do mês. Então, essa ideia de resolver o problema... Depois inventaram o Customer Centric. Depois inventa muito tempo depois, surgiu a novidade. Exatamente. Então, a gente tinha isso é um grande valor da empresa. Em segundo lugar, nós valorizamos muito a nossa equipe. Você não pode oferecer um bom serviço se o nosso colaborador não estiver contente. Então, nós investimos em treinamento, em desenvolvimento pessoal, em desenvolvimento da cidadania de cada um deles, né? Pra você ter uma ideia, hoje nós temos em torno de 30 gestores, todos eles têm pós-graduação, ou na USP, ou na GV, ou no INSPER, né? Outros têm até mais, como é o caso do Tiago. Então, a gente sempre procurou desenvolver o pessoal. E a gente tem um relacionamento muito bom com o nosso pessoal. Nosso pessoal realmente veste a nossa camisa. E a terceira causa é que, durante toda a nossa vida, a gente sempre procurou antecipar as necessidades do nosso cliente. Então, há mais ou menos uns 18 anos atrás, quando a internet começou a se popularizar, o pessoal começou a dizer: olha, não vai ter mais concessionária, o cidadão vai comprar o carro pela internet. A gente se reuniu, chegou à conclusão que isso até pode ser, mas que demoraria um tempo para se realizar. E aí nós perguntamos o seguinte: em vez de a gente lutar contra a internet, por que a gente não pega a internet para trabalhar a nosso favor? Então, para você ter uma ideia, a Santa Emília foi a primeira concessionária de veículos que participou do Facebook. Nós tínhamos vários seguidores e tal. E aí tínhamos um gestor na área de redes sociais. E aí a coisa foi para a central de atendimento. E à medida em que foi evoluindo o conceito de concessionária, porque quando eu entrei a gente vendia automóvel, era o nosso negócio. Hoje nós somos um centro de prestação de serviços. De mobilidade, aluguel, assinatura e tal. Então eu acho que nós estamos aí nessa fase. A minha grande preocupação foi preparar a minha sucessão. Nós vamos falar sobre isso. Eu tenho 84 anos e hoje eu sou o presidente do conselho, não tenho mais função executiva nenhuma e a empresa é de propriedade dos meus 5 filhos, 3 dos quais, o Luiz Eduardo, o Rui Flávio e o Rodrigo, trabalham hoje, tocam a empresa. E tem aqui o Tiago, que é a 5ª geração da família, que está vindo oxigenar as nossas estruturas. Bom, antes de passar para o dado, é o seguinte, doutor Rui, eu quero fazer um depoimento público aqui para ficar gravado. Nós fizemos um evento, pouco antes da FenaBrave, do evento da FenaBrave, em agosto, que foi os 10 anos da Autoavaliar, 1,5 milhão de carros vendidos, eu aproveitei para lançar um livro, etc, etc. E eu pedi que algumas pessoas fizessem um depoimento. E todos me emocionaram, me tocaram, foi muito bacana, mas nenhum foi como o seu. Muito obrigado. Eu fico emocionado de falar isso até agora. Me marcou muito, foi muito bacana. Muito obrigado. Fico muito feliz de participar desse evento. Muito obrigado mesmo. Dado, ajuda aí. Não é? Como é que é ter um pai desse, né, com esse peso todo, lúcido, com a idade que tem, assim, gravou todas as datas, tudo, sabe tudo, sabe tudo e de tudo, o repertório é amplo. Né? É isso mesmo. Caporal, primeiramente, muito obrigado pelo sempre prestígio que você tratou sempre o nosso Grupo Santa Emília, nós pessoalmente. Eu estou vindo pela 2ª vez aqui no seu podcast, então é uma alegria em dobro e mais alegria ainda estar entre meu pai e meu filho e você, tá? Então, sensacional, muito obrigado. Falar depois do meu pai é muito difícil. Então, muito difícil. Como é que faz? E agora eu descobri também, Caporal, que falar depois do Tiago também é mais difícil também. Porque o homem está nas redes sociais, deu uma cara nova pro grupo, tal, que ele vai falar também. Eu, como você já sabe, eu morei no Japão, né? Sou de Ribeirão Preto, como meu pai falou, a gente precisava ter algumas regras para entrar no grupo, e eu sempre quis entrar e sabia que ia entrar um dia. Então,
eu acabei, não escolhi o Japão, mas o Japão naquela época, há 40 e poucos anos atrás, era o país que estava crescendo e tudo. Eu sou meio despachado. E muito distante de tudo, né? De tudo. E minha mãe brinca muito, né? Porque eu Vinho e eu temos 11 meses de diferença. E temos temperamentos muito diferentes. E eu era muito acelerado, sou ainda. E o Vinho era mais tranquilo. Então o Vinho foi para os Estados Unidos para morar na Califórnia e eu fui para Nara, no Japão. Mas foi uma experiência maravilhosa. Todo mundo buscando equilíbrio. Equilíbrio. Minha mãe é muito sábia também, tudo, brincando também, já volto. Muitas pessoas ainda chamam ela de Dona Emília, apesar dela ser Cecília, porque é Emília e tudo mais. Então, voltei do Japão, estudei em Ribeirão Preto, né? Fiz colegial em Ribeirão Preto e eles sempre nos incentivaram a estudar fora de Ribeirão Preto, para a gente se preparar melhor e tudo. Fomos para São Paulo e eu sempre próximo do Vinho. Que é o Rui Flávio, o nome dele também Rui Flávio. Agora tem um neto também, agora tem Rui Flávio Neto, que é o filho do Digão. E eu sempre junto com o Vinho, fui para São Paulo, a gente fez faculdade em São Paulo e depois a gente começou a trabalhar em lugares diferentes. Até então já estava tudo junto. Mas tinha uma regra, né? Isso. Morar fora. Trabalhar 3 anos. Trabalhar de 3 a 5 anos numa empresa. Que não fosse. Uma empresa que não fosse nossa, maior do que a nossa e tudo. E eu acabei indo para uma empresa de propaganda e promoção, chamado Promopac, em São Paulo. Depois tive uma empresa de promoção junto com uma ex-diretora da Promopac, da Promopac, chamado Máxima, né? E aí eu fui para o Banco Nacional, que foi uma experiência de vida maravilhosa, na época dos Magalhães Pinto ainda e tudo mais. Do Ayrton Senna, né? Do Ayrton Senna, tive o meu chefe lá de Ribeirão Preto, o Bill, Jorge Aziz, era muito amigo do pai do Ayrton, então nós assistimos o grande prêmio em Barcelona, no Brasil, foi muito interessante. Aí eu casei, ainda estava no banco, e aí casado, fiquei 1 ano e meio casado em São Paulo, falei, eu acho que já está na hora de voltar, quero ter os filhos e tudo mais. Aí conversei com os meus pais, falei, eu acho que está na hora de voltar já e tudo. Foi quando eu fui para a empresa, há uns 30 e poucos anos atrás. Então eu já tenho uma experiência grande no setor, né? O meu pai, ele não falou, mas foi presidente da Sobrave já, e eu fui com você? E eu fui o segundo, vamos dizer assim, o primeiro filho de um ex-presidente, algum presidente a ser presidente. O César agora foi também, porque o Orlando, pai dele, foi também. E fui para Sobrave, foi uma experiência sensacional. Eu tinha ficado já 20 e poucos anos na Santa Emília, fiquei 4 anos em São Paulo, experiência maravilhosa. Voltei, teve a pandemia, e aí eu estou na Santa Emília já há 7 anos. Como o tempo passa muito rápido, como ele falou, logo depois da pandemia, ele e minha mãe se afastaram e aí ficamos eu, Vinho e o Digão cuidando dos negócios. Minha filha Manuela foi a primeira a voltar, passou por todas as regras e tudo mais. Ela voltou, ela trabalhou conosco 6 meses, se casou e eles resolveram fazer um MBA, ela e o marido, um MBA na Espanha. Então foram para lá. E aí quando voltaram no final do ano e ela já voltou grávida. Olha só. Aí ficou 6 meses com a gente e se afastou para ter os meus netinhos e os bisnetos do Rui, que já tem 2, então já tem 2 netos. E aí a Manuela está se dedicando aos filhos, já tem 2 filhos, está pensando se vai ter o 3º ou não, então está se dedicando. E nesse meio tempo, o Thiago vai contar a história dele, o Thiago entrou. Então, para nos ajudar muito nessa mudança de tudo que está acontecendo no mundo, no nosso setor e tudo mais. E a sucessão deles, né, do meu pai e da minha mãe, foi uma coisa extremamente tranquila. Eles prepararam, nós contratamos, a gente já conversou um pouco antes da entrevista, né, do podcast, a gente contratou a Elismar, que é professora da Fundação Dom Cabral, prepararam a nossa governança, a nossa sucessão, nos ajudou nisso. E foi uma coisa muito tranquila. E o respeito que o Dr. Rui tem no meio, né, e na sociedade e tudo mais, é uma coisa que a Santa Emília deve muito a ele, porque a gente realmente hoje somos a Santa Emília, somos esse grupo, porque seu Antônio de Eriksen, seu Pena, e principalmente ele, minha mãe e meus tios, né, fizeram todo esse trabalho
de abraçar os novos entrantes, que a gente tem um desafio muito grande de fazer isso com o Thiago. É mais ou menos isso. Nossa senhora, hein? Thiago, me contaram que você pulou todas as etapas, já começou, não precisou trabalhar em outro lugar, não precisou estudar fora, não precisou nada. É verdade isso? Imagina, Caporal. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra, né, estar ao lado do meu avô, do meu pai aqui no programa também. E claro, eu sou muito fã também do The Dealers, acompanho toda semana, é um podcast incrível. Eu sou um apaixonado pelo esse mercado de automóveis, eu gosto muito, então cada vez mais aprender com vocês e ouvindo história é muito interessante para mim. Bom, minha trajetória foi mais ou menos parecida com a do meu pai, eu também fiz ali o intercâmbio, eu morei nos Estados Unidos, né, segui um pouquinho mais a linha ali do meu tio Vinho, do que do meu pai que foi para o Japão, mas depois do meu intercâmbio eu acabei vindo para São Paulo, onde eu estudei no CPV, assim como você, já ouvi alguns dos podcasts ali atrás que você comenta sobre isso, fiquei 6 meses ali, foi um período de muita mudança, né, saí lá do interior, vim para São Paulo, então já teve ali um choque de realidade, minha irmã já morava aqui, mais velha, a Manuela, que entrou no grupo, né, um pouquinho antes do que eu, e aí nesses 6 meses eu acabei estudando, queria muito fazer economia ou administração de empresas. Então tinha 2 focos principais, 2 faculdades que eu almejava muito, que era FGV ou INSPER. Acabei passando no INSPER, foi um período de muito aprendizado também. O INSPER foi uma faculdade que me desenvolveu muito profissionalmente, pessoalmente também. Conheci pessoas ali incríveis, profissionais que hoje, né, já galgam ali espaços de diretores e tudo mais. Então foi uma experiência muito boa. O INSPER, diferente das outras faculdades, você somente pode trabalhar no último ano. Então eu não tive uma experiência prévia ali, né, de ficar 2, 3 anos trabalhando ao longo da minha faculdade. Eu só pude trabalhar de fato ali no último ano. Como eu não tinha um trabalho fixo ali nesses primeiros 3 anos de faculdade, falei, vou empreender, né? Todo jovem ali quer ter uma empresa, quer fazer algo diferente. Então juntei eu, mais um amigo e meu primo Neto, filho do Digão. A gente criou uma empresa de sneakers, que são esses tênis da Nike, da Adidas, que são hypados, né, que vem 10 unidades para o Brasil, 20. A gente pegava um par 43, um par 40, um par 39, então foi uma salada ali também, mas em um ano a gente triplicou o capital investido. Vocês vendiam os tênis, vocês não produziam, né? Perfeito, a gente comprava da Nike mesmo, da Adidas, nesses drops que eles chamam, que são basicamente essas filas que eles criam para ter o tênis exclusivo. Então vem 100 unidades para o Brasil, 20 vai para uma loja de São Paulo, os outros vai para o resto do país todo. Você tem que estar lá 6 horas da manhã para conseguir pegar o tênis e você vai pegar uma unidade por CPF. Grade quebrada, tudo, né? Tudo numerário. O que tinha ali a gente pegava para tentar revender depois. Em um ano a gente triplicou o capital investido. Infelizmente por conta de faculdade, né? Tava entrando na faculdade também, eu estava formando no INSPER, meu amigo também acabou não dando continuidade no negócio, a gente acabou fechando a empresa, mas foi um baita aprendizado, né? E aí no último ano de faculdade eu acabei... o INSPER, ele tem um programa ali que chama REP, que faz basicamente parceria com grandes empresas do Brasil. Eu acabei ficando 6 meses no Grupo Fleury, que é uma das principais empresas ali de medicina diagnóstica, né, que a gente tem no país. E ali esse projeto de 6 meses, eu e um grupo de 4 pessoas, a gente conseguiu aumentar a taxa de resposta da Fleury para o cliente final. Então a gente aumentou em cerca de 15% a resposta via CAC, via saque do Grupo Fleury. Foi um projeto bem bacana para startar ali a minha carreira de fato profissional. Eu, diferente de vocês, né, provavelmente, comecei na pandemia o meu trabalho, então era 100% digital, online, eu falava com a minha chefe só por uma tela, eu não ia ao escritório, então algo que eu tive que me adaptar de fato foi essa volta, né, que vocês chamaram de escritório, mas para mim foi um começo. Então ali eu comecei na Vortex, né, logo depois do estágio que eu fiz na Fleury, né, no REP. Comecei na Vortex, basicamente é uma startup do mercado financeiro, faz um trabalho de back-office do mercado. Então, banco liquidante, escriturador, algo bem nessa parte contratual ali, antes de chegar nas emissões primárias de CRIs, CRAs, debentures, né? Que a gente conhece bem ali no mercado. E ali fiquei 2 anos na parte financeira, então eu achava que eu era o cara das planilhas, o cara que muitas das vezes não ia ser comercial, não ia para a linha de frente. E depois disso, né, em 2 anos ali, eu acabei recebendo convite para ir para o Grupo XP. Então eu entrei na Rico Investimentos, que é um braço ali da XP, uma pegada um pouco mais jovem. Ali eu atendi uma carteira de clientes, fazendo esse planejamento tributário, sucessório e também o planejamento patrimonial ali do cliente na ponta final. Eu fiquei ao longo de 10 meses ali atendendo clientes de 500 a 700 mil. E eram 700 clientes na minha base. Então eu tinha que fazer ligação ativa, assim como a gente tem a nossa central digital lá em Ribeirão.
tinha que fazer uma meta ali de 100 ligações no dia, para aí depois sim, depois de 10 meses, atingindo todos os meus objetivos, superando todas as metas ali que as pessoas tinham em mim, migrar pro grupo XP, aí sim, XP Investimentos, na Matriz, lá em São Paulo, onde eu fiquei cerca de 1 ano e meio, atendendo clientes com um pouco mais, né, 1 milhão mais investido, aí uma carteira mais enxuta, 200, 300 clientes aproximadamente, onde eu tinha de fato fazer relacionamento com eles. Então, jogava tênis, jogava golfe, ia almoçar, ia conhecer a família e tudo mais. E ali sim, eu acho que eu despertou muito mais esse foco ali, esse faro comercial, vamos dizer assim, né? E no último ano também eu ia sair da XP, né? Nesse movimento de saída da XP eu ia para um grande banco. E aí tem uma cláusula no contrato da XP que quando você entra, se eles quiserem acionar uma cláusula de não competição, eles acionam. Então, no caso, como eu falei para o meu chefe que eu ia mudar de companhia, ia mudar de instituição financeira, ele optou por acionar o não compete porque acreditou que eu ia levar muitos clientes aí para outra instituição. E nesse meio tempo eu tinha uma viagem com meu avô logo no final do ano. E aí o meu primo Neto, né, que eu já mencionei aqui, estava fazendo um intercâmbio de 6 meses ali na Itália. Liguei meu pai, contei exatamente essa situação para ele. Falei, pai, tô nessa situação. E aí, vou pro banco? O que eu faço com esse não compete? Não vou? Você sabe que o meu sonho é voltar para Santa Emília um dia. Pô, você quer que eu vou trabalhar onde? Tanto que a gente fez uma reunião. Eu, meu pai e meus tios. Cheguei para eles e falei assim, o que vocês querem que eu faça? Então, vocês querem que eu vou para um Google? Vocês querem que eu vou para uma Amazon? Lógico, prestar, né? Também não... Vamos, veja bem. Vocês querem que eu vou para uma empresa do ramo automotivo? O que vocês querem que eu faça? Porque o meu sonho é voltar para Santa Emília. Aí ele amadureceu muito a ideia e tudo mais, tal. Liguei pro meu pai também ali, né, antes de ir pro grupo. Logo, durante a viagem mesmo que estava acontecendo com meu avô e com meu primo. E aí ele falou, Thiago, vem pra cá, pô, acho que você tem bastante a agregar em termos de inovação, de tecnologia, né? Já teve uma vivência ali dos 5 anos que a gente prioriza fora. Então, pô, vem pra cá que a gente tem espaço para você sim. E aí que eu comecei minha trajetória, tô cerca de 1 ano ali no grupo agora. Tiago, eu estava observando você falando e os dois babando aqui. Realmente você não tem perfil nenhum de financeiro, tá? Então desiste dessa história de trabalhar em banco. Tudo bem que atender cliente não tem muito a ver com isso, mas vamos lá. Eu vou falar um pouco de tecnologia, porque eu tenho um dado que eu lembrei aqui muito interessante. Não é dado você, tá? É uma informação que veio na minha cabeça. E que na década de... Começou nos 2000, vai? Começou nos 2000. A gente já implantava o Mega Vendas aqui nas concessionárias, a Mega Dealer, há uns anos, há uns 8, 9 anos. E aí eu vejo na Showroom, se não me engano, o primeiro CRM de concessionárias do Brasil. Showroom é a revista da Sobrado. Primeiro CRM de concessionárias do Brasil, da Santa Emília. Eu falei assim, como assim? Como é que é esse primeiro CRM de concessionárias do Brasil? Então, me conta um pouquinho dessa história do CRM, porque eu tenho outra pergunta para fazer. Vocês falaram para trazer, o Thiago veio para trazer um ar de mais, trazer novas tecnologias, sofisticação, etc. Mas me conta isso daí, porque eu vou enganchar em um outro papo aqui. Como é que foi? É o senhor, doutor. O primeiro CRM de concessionárias do Brasil. Então, foi uma evolução. A gente não sabia muito. Tinha essa nova tecnologia, como é que nós vamos fazer, não vamos fazer. E aí nós chegamos à conclusão de que a gente precisava conhecer a nossa clientela. A gente conhecia todo mundo, mas o que ele comprou, quando que ele comprou, o que ele gosta, isso a gente não tinha. Então, o controle da base de clientes, né? A gestão. Controle da base de clientes. Aí começamos a fazer isso na mão, né? Porque não tinha grandes tecnologias. Então, contratamos uma pessoa e fizemos o nosso CRM. De cara, nós cadastramos, acho que 9 mil, 10 mil clientes. E devia gente, concessionário do Brasil inteiro para visitar. Isso, devia todo mundo vinha nos visitar e a gente trabalhava. Então, Quando foi isso? Vê se você tem a data. Isso agora você me pegou. Faz 25 anos, 30 anos. Faz uns 20 anos, acho que é isso. 2002, 2000 e pouco. E aí a gente começou a trabalhar. Pô, quem foram os caras que compraram o carro nos últimos 5 anos? Corria lá, já era computadorizado, mas muito precário e tal. Vamos fazer, queremos fazer uma campanha para vender determinado tipo de carro, quais são as pessoas que já compraram. E isso começou a crescer, né? Mas foi o CRM que apareceu na revista da Sobrado. Então, eu fiquei chocado. Aí, pegando essa história, normalmente, quando eu entrevisto o sucessor aqui, eu falo assim, como é que é esse conflito de gerações?
Porque normalmente os pais ou os antecessores são mais analógicos e chega um filho cheio de ideia, cheio de inovação, querendo colocar em prática tudo que ele aprendeu, tudo que ele conhece, etc. Então, é assim, com vocês já foram pioneiros em alguma coisa diferente de tecnologia, talvez seja mais aberto. Eu não vejo esse conflito entre vocês, é engraçado isso. Tiago, você trouxe alguma coisa nova que você falou pro teu pai assim, falou assim, olha, nós temos que fazer assim, nós estamos fazendo errado, tem que mudar, e ele falou assim, não, a gente fez certo até agora, deu dinheiro, então chegamos até aqui e você quer mudar? Eu acho que uma mentalidade muito grande que eu vi, né, nesses primeiros 12 meses que eu tô na companhia, é que eles estão prontos para qualquer mudança. Não pronto para qualquer mudança, né? Lógico que é tudo muito bem pensado e tudo mais, mas acho que a cabeça deles, né, do meu pai, dos meus tios, do meu avô também, sempre foram de estar um passo à frente, né, antecipar a necessidade dos nossos clientes, estar um passo à frente ali do nosso tempo, né? Então, todas as ideias diferentes que eu tento trazer, eles nunca chegam para mim e falam assim, Thiago, esquece isso daí, não dá certo. Eles falam, desenvolve, já tentei fazer dessa forma, foi desse jeito. Então, muitas das vezes, né, eu tinha esse receio. Falei, vou entrar numa empresa familiar, uma empresa de 122 anos, né? Eu que sou de startup, sou de mercado financeiro, de coisa ágil, né, tudo mais. Eu não vi nada desse ambiente de me travarem, de falarem não para minhas ideias. Eles sempre tentam entender e, de fato, trazer melhoria para o grupo, trazer inovação, né? Eu ainda, particularmente, não consegui, de fato, trazer uma ideia muito diferente ali do que está acontecendo no mercado. Mas a gente está sempre muito antenado no que a gente vê ali de outros players, como, por exemplo, o desenvolvimento ali da nossa própria central digital, que é, para mim, um grande canal ali de atendimento ao cliente que a gente tem, né? A partir de agendamento e tudo mais. Quando eu cheguei lá já estava pronta essa central digital, eles fizeram com maestria. Então, a função da nossa central digital hoje é gerar, de fato, agendamento ali para a loja. Só que a gente está vendo com esse avanço de IA, de tecnologia e tudo mais, que muitas das vezes esse atendimento, o atendimento do SDR, né, que era o que eu fazia lá na minha época da Rico também, hoje em dia tá muito... essa palavra não existia antes, tá? Que não existia antes, né? Muitas foram chamava pré-venda, chamava qualquer outra coisa menos SDR. Vamos lá. Perfeito. Hoje em dia, muito dessa pré-venda ali, ela é feita via inteligência artificial. Exato. Que muitas das vezes a voz até se confunde com a de um humano, o sotaque você pode alterar de acordo com a região. Dá para colocar a voz do dado, por exemplo. Consegue colocar a voz do meu pai, consegue colocar a minha voz do meu avô para responder um cliente, imagina. Que coisa, né? A tecnologia está chegando cada vez mais e, de fato, né? Eu não só eu mostrei isso para eles, mas eles abriram a cabeça e abriram conversas com pessoas que já fazem esse trabalho em outras empresas e tudo mais para a gente tentar internalizar e colocar isso, ser pioneiro nesse mercado ali também de atendimento humanizado via inteligência artificial e tal. Então, são vários projetos que estão acontecendo, que eles deram muita liberdade e com certeza que daqui para frente a gente vai trazer bastante inovação, viu? Deixa eu contar uma curiosidade. Num congresso FenaBrave, eu e meu pai fomos chamados para fazer um painel sobre sucessão. Isso faz tempo, hein, doutor? Tempinho. Na época de Vitorinho Rossi, a irmã dele e tudo mais. Vitorinho Rossi de terno e tênis naquela época. Exatamente. Hoje é moda, hein? Hoje é moda. Eu sou moda. Aquele auditório lotado e tudo. Nós conversamos, falamos, debatemos e tudo mais. E chegou uma hora que eu tava falando, meu pai também e tal. Um senhor com o filho do lado levantou, eu falei, não, a sucessão é super tranquila, meu pai está fazendo uma sucessão perfeita com a gente aqui, levantou um senhor no meio e falou assim, sucessão tranquila nada, esse aqui vai gramar, eu não vou deixar meu filho me suceder tão cedo, não sei o quê, porque eu que mando na empresa, não sei o quê, Caporal, no meio da palestra o negócio, olha só, por isso que você falou, existem vários dificuldades nessa coisa. Mas eu acho que o Dr. Rui tem uma... Porque assim, olha, gente, muitas vezes eu brinco que todo mundo é herdeiro, pouca gente é sucessor, né? Porque às vezes melhor... Luiz Rezig fala isso, tá? É mais fácil pagar um salário para ficar fora do que vir aqui atrapalhar. Existe isso, tá? Em vários cursos que eu dou para jovens líderes, eu começo falando sobre meritocracia, etc. Né? Mas tudo bem. Mas o Dr. Rui acho que tem a receita. É só ter muito filho e entre eles resolve. Vai surgir um ali.
E olha que ele é filho único, hein? Ele é filho único? Filho único. Você sabe que todo filho único é problemático. Você sabia disso, não? Sim. Que eu também sou. Mas uma coisa que eu só queria comentar. Eu sempre frequentei as reuniões da NADA. Sempre gostei. E na primeira vez que eu fui, o que acontecia nos Estados Unidos, acontecia no Brasil 15, 20 anos depois. E esse tempo foi diminuindo. E numa das idas, eu vi um negócio chamado Sales Track. Eram umas fichinhas em que você controlava as visitas dos clientes na loja. Negócio, tudo manual, tal, não sei o quê. Que foi o princípio do nosso CRM. Mas você sabe que a gente implantou no Andretta, em 91, uma caixa de madeira grande, com um monte de fichinha de Cardex. Isso. Que não tinha. Eu peguei as fichinhas de Cardex, inclusive usava aquele clipezinho amarelo, vermelho, verde, para saber, e ia trocando. Que era o post-it da época, né? Era o post-it da época. Aí tinha as divisórias, esse aqui vem na semana que vem, põe para cá. Esse daqui é só daqui a um mês, põe para a última caixa ali. E ia fazendo, esse era o CRM. E depois inventaram o tal do CRM. Exatamente. Mas olha, eu recomendo muito ir para a NADA, tá? Recomendo, né? A gente já leva grupos há mais de 20 anos, né? Eu fui 22 vezes consecutivas, né? Assim, mas realmente traz, eu acho que o gap que o senhor falou de 10, 15 anos diminuiu. Diminuiu. Porque a maturidade da distribuição, a gente estava falando isso até no almoço, né? A maturidade da distribuição ainda está lá. Eles são muito mais... primeiro, a educação financeira do americano é muito mais antiga que a nossa. Né? Então, ele aprendeu a financiar antes que a gente. Tiago, tinha uma época que só podia... Primeiro, uma época que não tinha financiamento. Depois abriu para 12 meses. Tá? Não tinha financiamento. Então, você tinha um consórcio, ou você mesmo fazia a nota promissória, porque não tinha como vender carro. Então, é muito recente essa nossa história, e como a gente já teve várias moedas, inflação, programas econômicos, etc., etc., a gente tem um problema aqui de educação financeira grande, né? A alienação fiduciária foi uma grande invenção. Foi uma grande invenção. Eu lembro que meu pai colocou aquelas máquinas Facite na mesa dos vendedores na concessionária. E aí, você não sabe o que é isso, tá vendo? Mas você girava para frente, girava para trás, e tinha eu lembro uma vendedora que não sabia usar a máquina, e ela falava assim, aquela história de sempre, né? Não mudou até hoje. Tá? Quanto você consegue pagar por mês? 500. Um minutinho só, por favor. E girava. Consegui. Deu 500, mas ela não sabia usar a máquina. Consegui. Deu 500. Pronto, o carro tá vendido. Boa. Muito bacana. Mas então, e você não... É assim, é o que eu vejo hoje, assim, né? Tem sucessões e sucessões, que a gente estava falando sobre isso. Claro. Mas você tem os irmãos trabalhando no negócio. Nunca é muito fácil. Nunca é muito simples. Não, porque os irmãos casam, constituem novas famílias, tem as esposas, às vezes tem as ex-esposas, né? Tem tudo isso. Acaba interferindo. Eu vou citar um caso para vocês muito interessante. Eu fui gestor de uma concessionária que tinha 2 sócios, certo? Um dos sócios conheceu uma moça, aí teve um caso, não sei o quê, e saiu de casa. Na semana seguinte, veio a ex-esposa assumir a cadeira dele na concessionária. Falei assim, isso aqui também é meu, você está aqui, agora quem toma conta sou eu. Então, isso acontece, é fato, Claro, né? claro. Foi um jeito até dela, né? Tudo bem, mas... Lógico. Então, como é que é, assim, o segredo é ter muito filho? Concordo, sempre vai ter alguém que vai se destacar, vai ser, né? Um vai seguir por outros caminhos, né? Eu, por exemplo, tenho meus 3 filhos, nenhum trabalho aqui, e nem se um escolheu o setor automotivo. Tudo bem, né? E estão felizes no que fazem. Mas, como é que é? Eu sempre digo, e a gente conversa bastante, né? Eu, o Digo e o Vinho somos muito complementares, né? Cada um tem um perfil e cada um se desenvolveu mais numa área. Mas para você ter esse autoconhecimento e o conhecimento dos teus irmãos, e isso não gerar frustrações, decepções, etc., não é fácil. Não, mas a gente se respeita. Acho que o respeito vem antes de tudo. De tudo. Respeito é antes de tudo. A gente se encontra
todo o tempo dentro da Santa Emília. Meu pai e minha mãe também, a gente se encontrava muito antes da pandemia, e de final de semana, muitas vezes a gente continua a nossa conversa da empresa. É inevitável, né? No almoço do domingo e tudo mais. Então, sendo complementar e tendo respeito entre a gente, eu acho que esse é um dos grandes segredos para a coisa andar, né? E fazer essa sucessão e a passagem de bastão e de ações e tudo mais com eles em vida, eu acho que isso é um diferencial enorme. Quando os fundadores e tal se vão e depois e às vezes de repente coisa e tem ainda os filhos e tudo, eu acho que a situação tende a complicar um pouco. Então, do jeito que eles fizeram, do jeito que eles conduziram, e é o que a gente quer fazer com os meninos também, eu acho que é um dos segredos para ter dado certo. Tá. Tiago, como é que você faz para todo dia ir lá trabalhar e mostrar que você não é só filho do dono? Então, caporal, muitos me chamam, assim como você te chamava de caporalzinho, me chamam de dadinho, né? Então, por que será? Por que será? A gente parece um pouquinho, né? Mas voltando no ponto que meu pai falou de fato ali da sucessão, nossa família ela sempre foi muito próxima. Então todo domingo, né, não todo domingo, mas pelo menos a cada 15 dias ali, uma vez a cada 15 dias, a gente se reunia na casa do meu avô, né, da minha avó, ia pra Cama Elástica brincar junto os primos, ia nadar junto, tudo mais, e a gente sempre teve uma união muito grande. Quando, né, minhas primas da Dinamarca não estavam aqui, né, uma vez, 2 vezes no ano a gente se reunia no Natal, a gente sempre teve uma união muito grande, e eu acho que isso, né, é um diferencial muito grande da nossa família aí, por isso que tá esses 122 anos no mercado, tá? E é o que a gente espera pro futuro. Mas, né, se a gente pegar agora para a próxima geração, a gente tá falando de 11 netos do meu avô. Então, querendo ou não, a gente tem que, né, além de expandir o grupo também, consolidar ele e deixar marcas muito fortes para que a gente consiga fazer essa sucessão tão boa como, né, foi feita a parte do meu avô, pro meu pai, pros meus tios também, né? Mas é um desafio muito grande, algo que a gente sempre senta, conversa, tenta alinhar ao máximo ali essa parte de possíveis conflitos de interesse, de aumento da família, né? Que às vezes casa de novo e tudo mais, como é que fica essa situação, quais são as regras para entrar, regra de remuneração, o que a pessoa, né? O que o sucessor ali ele faz quando ele entra na companhia. Então, assim como o meu programa ali, né, vamos chamar de trainee, que tem alguns nomes chiques, né, que o pessoal chama, eu passei por todos os departamentos ali da Santa Emília, todas as áreas, todas as marcas que a gente tem, para aí sim, de fato, sentar ali numa cadeira de gestor. Então, hoje, né, com a vinda da GAC, a gente acabou assumindo a GAC lá em Ribeirão Preto. Meu pai, lógico, é meu chefe direto, tem ali uma gestora também que eu acabo reportando logo abaixo dele, a Jaqueline, que faz um trabalho excepcional ali dentro da companhia também. E agora a gente está colocando para rodar a GAC. Então foi um momento muito oportuno, porque eu entrei no grupo, né, rodei todos os departamentos, estava naquela pergunta, e aí, depois de rodar tudo, para onde que eu vou, né? E aí, de fato, agora sentei na cadeira ali da GAC, com o apoio do meu pai, dos meus tios, do meu avô também, sempre quando eu posso, eu peço conselhos. A gente está conseguindo trazer também essa marca chinesa ali e ocupando um pouquinho do share ali de Ribeirão Preto, mas toda a oportunidade que eu tenho de aprender com eles, reuniões de consultoria, bate-papo, sempre eu tento extrair ao máximo ali que eu posso. Tanto que nos primeiros 2 meses de empresa eu fiquei quieto. Eu entrava com a Cora na sala e falava assim, vocês vão me ensinar, eu não sei nada, eu não sei da cultura da empresa, eu não sei onde eu tô entrando, como se eu estivesse entrando numa empresa nova. E foi mesmo. Claro. Né? Eu era o menos aculturado ali, mesmo sendo da família. Então, de fato, eu fiquei 2 meses ouvindo o pessoal, os gestores ali me contando como era a companhia. Foi oportuno também, porque eu entrei em novembro do ano passado e estava tendo uma rodada de avaliação. Então, eu acabei participando também da avaliação dos nossos principais gestores, onde eu pude conhecer um pouco mais a respeito da personalidade deles, também como que seria a condução, né, do meu pai e dos meus tios ali e do Egno também, nosso diretor ali, super longevo também de Santa Emília, eu aprendo muito com ele. Nessas reuniões, então, toda vez que eu posso, eu aprendo ali o máximo que eu consigo com eles, eu participo das reuniões, eu faço pergunta, e aí agora sim eu começo, né, a conseguir colocar em prática por que eu vim, né, e quais são as minhas ideias ali pra gente estar trazendo ali mais 120 anos pelo menos para Santa Emília, né.
E a gente tem que fazer um agradecimento aqui à consultoria, né, doutor? Sim. Começou com a NIT, começou com o Helmut, hoje está com o Thomas, né? Nós somos um dos primeiros clientes dessa consultoria e hoje a Santa Emília evoluiu muito em função, né, do coaching, dessa consultoria, que é um negócio espetacular. Hoje está enorme, já com mais de 50 grupos, mais de 200 lojas que eles atendem, né? Mas para a gente, para o Grupo Santa Emília, eles foram fundamentais. Não, o Thomas já esteve aqui, é um querido amigo, né? Teve que enfrentar uma sucessão. Exatamente. Teve que enfrentar uma sucessão. Sem querer. Ele era agrônomo, né? É agrônomo, né? E tal, mas é exatamente isso. Mas você não respondeu a minha pergunta. Porque quando eu chego na concessionária, o pessoal olha para mim e fala assim, o Dadinho chegou. Vamos lá. Né? Ou como é que você consegue interagir? Porque isso é um exemplo também, eu acho importante para os nossos jovens colegas até de Assobrave, etc. Porque no dia a dia você tem que provar alguma coisa, né? Por que eu estou aqui? Né? Só porque eu sou filho do dono? Como é que é para você? Perfeito, Caporal. Ótima pergunta. Tá sendo um desafio grande para mim, né? Principalmente por eu não ter vindo do ramo automobilístico, né? Lógico, sempre fui atrás de formação, sempre que eu pude conversei com eles também a respeito da Santa Emília, mas eu nunca tinha assumido um cargo gerencial, então eu nunca tive pessoas abaixo de mim. Então isso aí já foi um choque muito grande quando eu assumi ali, né, o desafio junto com meu pai, com os outros gestores também da GAC, porque eu tinha que lidar com pessoas. Antes eu era um lobo solitário, né? Contei minha trajetória aqui, atingia todas as minhas metas e tal, ia subindo. O céu era o limite. Agora eu dependo de outras pessoas, né, abaixo de mim, e eu preciso conquistar o respeito delas, que é exatamente essa pergunta que você fez, né? Então, como que eu conquisto o meu espaço ali, né? Paro de ser o Dadinho e começo a ser o Thiago dentro da empresa, né? Que está sendo um desafio muito grande, mas eu acho que isso vai muito com o dia a dia, com reuniões ali com clientes um pouco mais duras, com negociações. Eu acho que muito mais essa parte também de feedback, de acompanhamento próximo ali do meu time. Eu, né, tive uma escola muito boa ali no mercado financeiro, onde eu aprendi muito essa cultura de meritocracia, de necessidade de fazer um plano de desenvolvimento individual para cada colaborador, de feedback constante. Então, eu acho que com essas pequenas reuniões que eu faço com o meu time ali, né, com esses encontros, com essas negociações com o cliente, com tudo que a gente acaba agregando de uma certa forma, né, com pouquíssimo conhecimento que eu tenho, principalmente nessa mesa aqui, né, comparado a vocês, mas eu acho que no dia a dia ali você vai conquistando seu espaço, vai conseguindo ali também cada vez mais ter mais voz e claro, muitas das vezes nossas opiniões elas se divergem, né, porque são gerações totalmente diferentes, mas ele acaba me acalmando, né, meu pai e meus filhos acabam me acalmando ali pra gente conseguir fazer juntos algo sólido de fato para conseguir continuar bem. E uma coisa que a gente aprendeu também, Caporal, é que a meninada, né, os sucessores, nunca podem entrar na empresa batendo pênalti. Né? Não adianta entrar como já diretor, gestor, que aí não vai ter o respeito. Mas ele já é o diretor da GAC, ali, GAC. Então a gente tem sempre cuidado, o Thiago, como ele falou, rodou em todas as marcas, não entrou com cargo de gerente, né? Então isso é muito importante e adquirindo o respeito dos colaboradores, né? Então isso eles ensinaram pra gente. Você passou por isso. Todos nós passamos e eles vão passar também. Então é uma coisa com o tempo, né? Eles são jovens, têm uma ansiedade muito maior em querer encurtar esse tempo, mas eu sempre digo pro Thiago, e agora ele tá na lida, né? Falei, calma, fique o tempo maior possível em aprendizado, sabendo como é que acontece, entendendo e aprendendo, porque quando você realmente for para uma posição gerencial e tudo, aí vai ter a cobrança, vai ter que ter os resultados e tudo, mas, então aprenda. Hoje o que você faz na funcionária? Hoje na GAC eu acabo, né, junto, claro, com meu pai, junto com a Jaqueline e com o Pires também ali, que acaba cuidando da área de pós-vendas, a gente acaba traçando a estratégia que a gente vai trazer para a GAC ali para os próximos meses. Mas não tem uma função específica de vendas, pós-vendas? Caporal, na verdade, precisando atender cliente eu atendo, precisando ir no pós-vendas resolver um problema ali do cliente com o carro, eu chamo quem sabe resolver e tudo mais, eu fico rodando ali, claro, trago muito indicador, muito número, eu, né, tive um background ali financeiro, então eu acabo fazendo bastante análise e participo também de todas as reuniões de consultoria, vejo como estão as outras marcas, eu não quero ficar preso somente à GAC,
Mas no dia a dia, todo dia eu tô lá na GAC, eu bato ponto e tô ali também para atingir os objetivos do grupo. E nas horas vagas faz os vídeos, né, do Thiago? E nas horas vagas trago um pouco de conteúdo digital também para Santa Emília, mostra a cara. Você é o influencer da Santa Emília, né? Cheguei pro meu pai e meus tios e falei, olha, vamos ter que entrar nesse meio digital, né? Lógico, a gente já tem ali os vendedores, muitas vezes postando vídeos e tudo mais, mas falei, pô, a gente precisa mostrar a nossa cara, né? Meu pai, não, já mostrei, já fiz vídeo lá quando veio a Volkswagen aqui pra gente, tudo mais, fiz junto com o seu avô, tá? Falei, pai, mas vamos continuar, né? Vamos fazer mais. E aí eles falaram assim, pô, faz você aí, vamos ver como é que fica. E aí foi algo que eu comecei a fazer ali e pô, tô me desenvolvendo bastante também na parte de conteúdos e tudo mais. E um outro projeto bacana, né, em paralelo, eu vou fazendo algumas coisas ali que eu vejo que a gente pode estar melhorando na empresa também. Um outro projeto muito bacana que a gente começou cerca de 7, 8 meses atrás é o Nova Era. No meu primeiro mês que eu fiquei ali na área de recursos humanos, eu identifiquei que a gente fazia, assim como meu avô falou, pô, cursos, né, para os nossos gestores, muitas vezes pagava MBA, plano de desenvolvimento. Antes mesmo de eu entrar na empresa, a gente fez um curso com a Inova, né, que trouxe bastante essa parte de tendências de mercado, de inovação para os nossos gestores. Infelizmente eu não estava na empresa ainda. E aí eu senti uma falta de um projeto similar a esse, de desenvolvimento, de pessoas e tudo mais. Eu falei, pô, por que a gente não pega os jovens da companhia, que hoje pouquíssimos deles, né, 3 a 5 deles, ocupam cargos gerenciais ainda da companhia, outros ainda não, mas que vão se desenvolver para chegar lá um dia. Então a gente acabou, né, desenhando em conjunto, eu, meu pai e mais outros 3 colaboradores nossos, esse projeto Nova Era, onde a gente acaba fazendo reuniões mensais para desenvolvimento dos colaboradores. No primeiro encontro, a gente sentou numa mesa como essa ali que a gente tem na Toyota lá em Ribeirão, e eu perguntei para eles, eu tinha 2 meses de casa, falei, pô, qual que é a cultura da Santa Emília? Santa Emília é meritocrática? Pô, tem plano de carreira? Como que funciona essa empresa? Me conta. E aí a gente elencou 10, 15 pontos que a gente poderia melhorar. Assim como toda empresa pode melhorar, a gente tinha 10, 15 pontos a melhorar. Sentei com eles e falei, ó, agora a gente vai escolher 4 desses 15 pontos que a gente elencou e vai trabalhar ao longo de um semestre para trazer alguma melhoria. Agora em dezembro a gente tem a apresentação final, um dos projetos já está em vias de implantação, a gente está pensando ali na nossa oficina fazer aquele atendimento rápido igual tem no supermercado. Vamos ver como é que sai esse projeto, a gente iniciou via Volkswagen. E além disso, outros projetos também, como marketing orgânico, plano de carreira e também sinergia entre marcas do nosso grupo, são temas que a gente está tentando desenvolver ali no Nova Era. Então, eu tenho, né, a função ali principal de AC, faço vários cursos de assessores, inclusive da Mega Dealer com a Volkswagen, que é excelente. Além desse, faço um da Renault, faço um da Honda também. Então meu pai, né, ele gosta pouco de viajar, às vezes ele me coloca numas viagens, nos cursos para fazer. E tô nessa correria aí do dia a dia também, mas tá muito interessante. Muito bom, falou. Então, eu só queria fazer um comentário. Todos nós, desde quando eu comecei, a gente foi treinado para ser líder e não chefe. Então, o relacionamento nosso com o nosso pessoal, com os nossos gestores, é um relacionamento muito próximo. Então, existe uma hierarquia, mas não é aquela hierarquia de eu mando, você faz, eles têm liberdade para contestar a gente, tal, etc. Recentemente, a gente está estudando a possibilidade de contratar uma empresa de inteligência artificial. E nós fizemos uma reunião, o Dada conduziu, ele convidou a diretoria, eu estava presente, e uma meia dúzia, uns 6, 7 gerentes. E aí ele perguntou, como é que vocês pretendem? Junto com o professor. Né? Junto com o professor. Aí estava todo mundo, quando chegou a vez do professor, disse, olha, em primeiro lugar, há muito tempo eu não vejo uma reunião em que a pessoa pode falar o que pensa. Muito bom. Concessionária não tem home office? Ou tem? Tem, não tem. Tem home office? Não, só sábado e domingo? Não tem home office. Tem. Então como é que vocês fazem para atrair? Porque você sabe o que é isso. Você começou a trabalhar na pandemia e tudo mais. Nós temos dificuldade aqui de trazer o jovem para trabalhar. Ele acostumou a trabalhar em casa. Eu vou dizer que ele produz mais ou menos, tal, mas eu tenho certeza que tem alguma coisa que ele ganha estando em casa e alguma coisa que ele perde eu estando aqui. Como é que vocês lidam para contratar gente? Agora, uma pergunta minha, fazendo consultoria aqui com vocês. Bom, acho que alguns departamentos, na realidade, a gente tem ali a possibilidade de fazer home office.
né? Principalmente os departamentos administrativos, né? Vendas, infelizmente a gente ainda não conseguiu vender um carro 100% online, né? Talvez na pandemia, chegou muito próximo a isso, mas o cliente ele gosta de ver o bem físico, né? Um bem de alto valor agregado e tudo mais. Mas em relação aos funcionários, eu acho que a gente tem que, inclusive esse foi um dos temas que a gente discutiu, um dos nossos comitês assim recente, que a gente tem que começar a ter outros tipos de vaga. Às vezes a pessoa trabalha de sábado, mas segunda-feira faz meio período, não sei, a gente tem que estudar alguma forma de fato tá se adaptando a essa nova geração que vem, né? Então, a minha geração dificilmente, e eu usei exatamente essas palavras com eles, dificilmente trabalha de sábado, né? As pessoas, elas não, muitas vezes não têm interesse, nem passa pelo processo seletivo ali, falou sábado, o cara já não tem interesse. Você sabe que o funcionário abria domingo também, tá? Domingo, Então. sábado à tarde. Então, hoje em dia tem muitos que preferem ganhar menos, mas ter qualidade de vida, vamos dizer assim, né? Trabalhar uma carga horária um pouco menor, do que ganhar mais e trabalhar que nem louco, igual o mercado financeiro, que trabalhava até 9, 10 horas da noite, né? Hoje, 6 horas da tarde, todo mundo tá com mochilinha indo embora. Um dia eu saí 7h30, 8 horas ali do showroom, já tava tudo escuro, então foi algo bem diferente do que eu tava acostumado. Mas eu acho que a gente tem que se adaptar, Caporó. Assim como, né, vários outros departamentos da empresa, a gente precisa se adaptar, precisa, né, muitas das vezes fazer vagas híbridas, estudar outras formas ali de fato dar uma contribuição um pouco maior para o colaborador, não sei, é algo que a gente vem estudando bastante, né, recente. E o Egno que está agora à frente do RH, então ele vai dar um jeito nisso. O Egno tá no RH? Maravilha! Um abraço, viu, Egno? Nós temos um ponto de partida aqui de assim, como é que a gente vai preparar as próximas gerações? Né? Porque vocês são um exemplo raro. O que acontece na sucessão, que eu tenho visto, estou falando de concessionária, porque eu não conheço o ramo, tá? Então, que eu trago os sucessores aqui e converso, é assim, às vezes é melhor vender a funcionário. Né? E vocês pretendem ficar mais 100 anos? Como é que vocês, assim, em algum desses grupos que vocês se reúnem, oficinas de trabalho e tal, vocês discutem como é que vai ser a Santa Emília nos próximos 100? Aí é com o Thiagão, né, doutor? O problema dele, assim como foi feita a sucessão do meu avô pro meu pai e meus tios, eu acho que a gente também tenta desenhar sempre uma sucessão, né, menos turbulenta possível para a próxima geração, né, no caso a minha, né, dos meus primos e tudo mais. Então acho que, né, a gente de fato senta, desenha regras, vê o que faz mais sentido. Não que é tudo perfeitinho ali, que uma regra está escrita, que ela vai ser seguida até o final das próximas gerações e tudo mais, mas o que a gente tenta é de fato fazer com que a empresa continue prosperando. Mas, Thiago, já várias vezes me falaram assim, vai acabar a concessionária. Não faz mais sentido ter concessionária, não precisa ter. Independente, eu costumo dizer assim, primeiro mudam-se os hábitos, depois muda-se a lei. Né? Então a lei Renato Ferrari está aí, a gente respeita ela, abraça ela, ela é uma lei estruturante, etc. Mas esse modelo que existe hoje, ele é o mesmo há quase 100 anos, vamos dizer assim, né? Há muito tempo. Né? É bem parecido, não mudou. Tem internet e tal, mas o cara fala com o WhatsApp com a pessoa, não é tudo automático. Automatizado. Na pergunta que eu fiz dos próximos 100 anos, é assim, se vocês imaginam que assim, nós temos um negócio hoje que depende da montadora, a gente fica de intermediário, que é o nosso negócio, né, de representar a marca e cuidar da carteira de clientes. O sonho de qualquer montadora, já vou te adiantar, é ela ter sua base de clientes e ela cuidar, tá? Várias tentativas a respeito foram feitas por N marcas. Até hoje não deu certo. Aí tecnologia, timing, uma série de motivos aí. Eu particularmente acho que a montadora não tem tique para varejo, ela não tem esse lado varejista, então fica muito mais difícil. Mas como é que a gente enxerga o negócio concessionária para a gente durar mais 100 anos? Porque em 1926 começou a Chevrolet, certo? Foi. Você vê que eu estou aprendendo aqui. Está aprendendo. 100 anos, filho, fazendo igual. Não é muito diferente. O estoque empurrado,
né? E quem não estava fazendo talvez esteja fazendo agora e vai fazer o ano que vem, porque vai precisar vender. O concessionário lá com preço de tabela, tentando trabalhar a margem dele para baixo, porque ele não consegue cobrar mais do que aquilo, então ele tem que dar desconto e tal, tendo que se transformar num centro de mobilidade, talvez, né? Mas ainda ninguém fez essa ideia funcionar bem. Então, como é que vocês veem assim? Porque eu tenho aqui muitos anos de experiência, uma pessoa, um outsider, que chegou com uma visão de fora, e você vai assumir o pepino que for, né? Vai sobrar na tua mão. Então, como é que vocês, e não é só para o Thiago, né? Como é que vocês veem esse negócio? O que vocês acham? É assim. Eu só queria dizer o seguinte: nesses 122 anos de vida da empresa, nós entramos e saímos de vários negócios. Eu sempre digo que nós temos que ser amigos do dinheiro e não do negócio. Muito bem. No momento, a gente acha que o negócio de concessionárias vai durar muito tempo. Eu também acho, porque dele. Eu também acho isso. Quer dizer, vai muda uma série de coisas e tal, etc. Mas uma coisa é você comprar um livro pela internet, outra coisa é você comprar um carro de 300, 400 mil reais, né? Essa compra aqui envolve outras variáveis. Como financiamento, carro na troca. Quero ver o carro, né? Eu vou dar uma dica, hein? Ó, eu participo de um evento que acontece principalmente na Europa, cada vez num país, chama Autos Bus. Esse Autos Bus, ele reúne todos os marketplaces automotivos do mundo, nos Estados Unidos, inclusive, Japão, China, Polônia, qualquer lugar, e os seus fornecedores, vamos dizer assim, quem está ligado ao marketplace automotivo. E nesse último evento foi, onde eu estava? Em Berlim. Nesse último evento foi em Berlim, e todos foram unânimes dizer assim: o cliente quer ir até a loja. Ele quer ir, né? Ele quer ir até a loja. Porque se a gente está falando de automatizar a venda, o marketplace é o lugar que devia ser o primeiro, né, a fazer tudo automático e tudo mais, e o cara recebe lá um dinheirinho na conta dele, mas ele anunciou o carro, e existem. Os marketplaces normalmente são catálogos, são marketplaces classificados, e existem aqueles transacionais. Mesmo os transacionais, o cliente quer até lá ver. E existe isso ainda. O que eu acho que mudou, e eu não sei o que vai mudar, porque eu queria ouvir você também depois falando sobre isso, é assim: antes você tinha o cara que ia até a concessionária, passava para ver o que você tinha no estoque, para ver o que ele ia trocar, ele já está acostumado a ir à concessionária. Mesmo numa cidade que nem Ribeirão, que já cresceu bastante, isso deve ter diminuído, porque você puxa hoje, através do digital, vamos dizer assim, você fez um anúncio de alguma coisa, de um carro novo, usado, não importa, ele foi atraído por aquilo, começou a interagir com o teu SDR, alguma coisa, fez um agendamento e foi lá. Então você começa a puxar de fora, através dos meios digitais, para o cliente entrar no showroom da concessionária. Antigamente não era assim, tá? Porque não tinha meio digital. Então o cliente entrava. Exatamente. E tal. Mas, e aí? De tudo que eu falei, deixa eu só ajudar aqui, eu passo para ele. Porque eu tenho que desafiar. Vamos no meio, né? Vamos no meio aqui, vamos passando aqui. Eu tenho que desafiar o menino. Lógico, entendeu? lógico, tá certo. E aí, quando o cara chega na concessionária, Caporal, imagina se você não tem um serviço de assinatura para oferecer para ele. Fundamental isso, hein? Né? Hoje o Grupo Santa Emília, já 25% da nossa venda é assinatura de carro. Que legal. 25% já. Né? E a gente também disruptou. Sign and Drive você faz? Então, nós temos. Quinto. A Santa Emília optou para fazer todos os programas de assinatura das nossas montadoras. Né? Então nós temos um departamento Sign and Drive, específico de assinatura. Temos um programa central digital de venda de assinatura, tudo. A gente hoje faz Sign and Drive, a gente faz Quinto, a gente faz On Demand da Renault, né? E também fazemos o Assine Fácil da LM Multimarcas. Então a Santa Emília, além das marcas que ela representa, ela pode vender carros de outras marcas por assinatura também. Que bacana. Então isso já é um movimento, né, de ampliar o leque, outros canais, exatamente, etc. Com certeza, eu acho que essa parte, né, tem uma discussão hoje de posse versus uso, né, principalmente a geração mais nova, de fato ter o bem ou não, vou alugar um apartamento, ou vou comprar, vou ter meu carro, eu vou alugar ele, então a gente se antecipou muito bem através do Assina Fácil do nosso grupo,
que a gente acaba fazendo essa assinatura ali dos veículos, que é um canal muito grande, muito bom, que representa, né, uma fatia boa do nosso faturamento hoje. E eu acho que outro ponto também, Caporal, que vale a pena a gente colocar na mesa aqui é ter uma marca forte. Então, não necessariamente, né, e espero que as montadoras até tampem os ouvidos ali que eu vou falar, mas a marca Santa Emília ela tem que ser forte, Exato. Independente da bandeira que a gente tiver. Eu vou citar aqui uma pessoa que fala muito sobre isso, que é o Flávio Vasquez, que você tem que ter etiqueta. Né? A etiqueta do concessionário passa a valer, principalmente porque o consumidor final hoje, com tantas marcas novas, ele se perde um pouco. Ele não sabe o que é o que. Né? A gente já não sabe, imagina o consumidor. Quando o primeiro GAC que nós entregamos, o pessoal da GAC foi lá, fizemos... Aí eu perguntei, por que você comprou o GAC? Se não fosse a Santa Emília, eu não teria comprado. Exatamente, tá vendo? E eu acho que é exatamente esse ponto que o meu avô mencionou, né? De fato, você tendo uma marca forte na sua região ali, os clientes eles vão até você e eles sabem que você vai resolver o problema deles, a dor deles. E isso daí que dá uma segurança um pouco maior, independentemente da bandeira que você está representando ali, né? Então a gente tem esse nome muito forte. Outra coisa que falam bastante, né? Talvez o próprio Flávio menciona sobre isso, né? Em alguma das entrevistas que eu vi recente, é de fato a concessionária deixar de ser somente o lugar onde o cliente ele compra um veículo e começar a passar muitas das vezes a ser um lugar onde o cliente ele pode, quem sabe, encontrar amigos, ele pode tomar um cafezinho da Nespresso, de não sei o quê. Vou dizer para a transformação que nós sentimos aqui muito grande, são das barbearias. Né? A gente só ia na barbearia para cortar cabelo, a gente vai ainda só para isso. Mas você chega na barbearia, tem mesa de bilhar, tem bar, tem sei lá o que, o pessoal assistindo esportes, etc. Você fala assim, mas não era assim. Né? Eu acho que é um caminho, eu acho que você está certo. Mas mesmo assim, a indústria a indústria automotiva é das mais tradicionais que eu conheço. Né? E cabe a você, né, essa nova geração que está vindo, transformar tudo isso numa coisa, num ambiente diferente que a gente possa, que perdure por muitos e muitos e muitos anos. Né? Eu acho muito bacana. E eu queria agradecer a presença de vocês todos aqui. É isso. Para mim, mais uma vez, é uma emoção muito grande ter vocês aqui. Tem um presente para cada um. Eu não sei se o Thiago pode, mas eu acho que ele já pode. Se ele estivesse nos Estados Unidos, os caras iam pedir o ID para ele. Mas eu vi italiano aqui. Muito obrigado, obrigado, Caporal. Que legal. Eu agradeço a presença de vocês. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar presente no seu programa, no seu podcast. E aquilo que eu falei para você, nós aprendemos muito com você. Eu acho que é importante essa troca de ideias, porque a gente cresce junto. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a você.